Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca. Esse podcast que você já sabe é destinado a dar lugar para histórias de pessoas inspiradoras, gestores, líderes, presidentes, inovadores aqui de Blumenau e da região. Aliás, o nosso convidado tem tudo a ver com inovação hoje. Inovação no passado, no presente, com tudo que tu futuro, falou, inspiração, né? Inovação. A gente já vai apresentar essa pessoa. Eu sou o Pancho, jornalista. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube. Acione a sineta para saber quando novas entrevistas vão ser publicadas aqui neste espaço. E siga Antes Tarde do Que Nunca também no Spotify. É Rafael isso. Silva, investidor anjo. Tudo bem? Posso falar dos nossos? Deve falar. Então tá. Quero agradecer a Transpotec, uma empresa que apoia esse projeto, que ajuda a gente a contar essas histórias tão incríveis que a gente tem recebido aqui. É a 112 hoje. 112. Né? 112. Então, obrigado a Transpotec. 12ª. Isso aí. Então, obrigado à Transpotec, né, por ajudar a gente a apoiar esse tipo de projeto, que não só esse, né, eles apoiam o Fundação Fritz Miller com o projeto Pescar, também o Zoológico. São uma empresa que dá muito orgulho para o Blumenau, então obrigado do fundo do meu coração. O apoio de vocês quer dizer muito para nós também. Então, obrigado à Transpotec, em nome do Ricardo Oríbica, o Luan, todo o time Transpotec que é ligado no 440. E também a ProWay, né, que faz parte também da história da tecnologia aqui, que sozinha, né, com o programa Entra 21, já fez mais de 5 mil desenvolvedores. E esse ano, com o projeto Entra 21, eles vão fazer 1.500. E a gente está precisando. O João vai falar disso também. Com certeza, precisando muito. Né? Obrigado a ProWay, obrigado ao Sérgio, ao Guilherme, a Nayara, todo o time ProWay por apoiar esse projeto incrível. E agora, eu acho que dia 8, a gente vai estar junto em Florianópolis lançando esse programa estadual, que legal, né, do Entra 21. Então, obrigado. Não tem só o Entra 21, então se você que está querendo ir para a área de tecnologia ou algumas áreas, entra no proway.com.br, que eu acho que vai fazer muito sentido para você que está querendo, tem muita oportunidade no mercado. Não, vai lá, corre lá e se inscreve, que eu acho que faz muito sentido. Obrigado a ProWay. Com quem que a gente está falando hoje aí? Cara, eu acho que vai ter história que são 8 horas aí. Dos primórdios da história da tecnologia, embora seja um rapaz novo, né? Novíssimo, a gente pode ver. João Corneli está com a gente. Corneli é que a gente chama, né? Mas a pronúncia, fiquei sabendo hoje, seria Corneli. Corneli. E é alemão. Segundo o professor Matias Nau, lá do Bom Jesus, do antigo Santo Antônio. Matemática? Matias Nau. Inglês? Matias era de inglês. Matias Nau, irmão do Mamute. Ele era... Isso. Caraca, me deu agora Quer dizer, vocês estão também... Não é tanta idade. Opa! O João é um dos fundadores da HBSys, hoje Ambev Tech, né? E veio lá dos primórdios, veio da Cetil já, né? Que deu origem a praticamente todas as grandes empresas de tecnologia aqui de Blumenau. João, obrigado por participar aqui. Eu que agradeço o convite. Muito legal. Acho que a Cetil foi uma das primeiras incubadoras do Brasil, né? Não tenho dúvida. Não existia isso antigamente. A gente fala aqui, né? Muita coisa em Blumenau saiu da Cetil e da Hering, da companhia Hering. Aliás, a Cetil, acho que veio da Hering, né? Companhia Hering também. Essa terceirização da Hering. Não, a Hering na época já tinha o seu CPD. Já tinha o CPD independente. O Cetil prestava serviço lá para Maju, Mafisa, Hering, Raste, a maioria das empresas que não existem mais hoje em dia. Eu acho que o Sérgio trabalhou na CPD da Hering, não foi isso? Sim. Foi isso, né? Ele montou até pela terceirização que teve na Hering, ele contou um pouco dessa história aqui pra gente. Ô João, me conta como é que começou isso, ou seja, tu foste funcionário na Cetil, de onde que veio essa história? Vamos lá, É nascido em Blumenau? Sou nascido em Blumenau, em 1961, como eu falei. E assim, o meu desejo era ser engenheiro civil. Mas assim, chegou a época, eu falei, não, pai, eu vou pagar até o científico, da linha de tu te vira. Científico ensino médio, né? Naquela época, na minha época também. Um dia passando na Rua 15 ali, eu olhei para cima, estavam içando um computador, um IBM ali, onde era o Cetil ali no edifício Visconde de Mauá. Disse, pô, interessante esse negócio, deixa eu olhar um pouquinho mais, né? Vamos comprar um jornal, uma revista, porque na época era jornal. Essa era a pesquisa, né? Essa era a pesquisa na época. Não, mas pensa, içando um computador. O computador tinha que ser um trambolho. Exatamente, estava içando. Cara, içando um computador. Não fazia nem um décimo, um centésimo do que faz isso hoje. Exatamente, aí eu me interessei, aí eu descobri lá que o Cetil fazia o Entra 21 deles na época já, um curso de programação ali no mês de janeiro, começava em janeiro, terminava em fevereiro, e quem fosse selecionado começava em março. Eu estava ali fazendo 18 anos, passei no vestibular de processamento de dados, tecnólogo, né? E fiz o curso de Cetil e entrei na Cetil também na época. Então foi assim, coincidência, comecei no dia 15 de março de 79
dia que o CETIL fazia 10 anos. Olha que O bacana. CETIL é de 69. Ficou registrada a data na... Ficou, porque assim, sabe que o cara entrou no dia e pagou o maior mico, né? Cara, fizeram um bolo lá, 10 anos de CETIL, chamaram todo mundo lá num andar que cabia todo mundo na época. Não sei quantos funcionários tinha em Blumenau, não lembro. E assim, tá um pedaço de bolo, primeiro pedaço de bolo lá para o funcionário mais velho, que era chefe da digitação. E para o funcionário mais novo, como é que é lá? O filho do Roque que entrou hoje. Caraca. Eu entrei no CETIL para substituir o José Roque Voltolini da Silva, que era professor da FURB. Entendi. Foi professor da FURB saindo do CETIL. Aham. Então, assim, paguei o mico logo no primeiro Virou o dia. filho do Rock. Virou o filho do Roque ali no primeiro dia e todo mundo já conheceu. Então, e assim, eu precisava dessa interação porque eu não comecei como programador. Pois é, isso que eu ia perguntar. Como é que foi Eu comecei a tua como trajetória? preparador de dados. Preparador de quê? De dados. Certo. Que isso é, Eu ia perguntar o que é isso. É a ligação entre a equipe de desenvolvimento e o CPD. Que não podia ficar entrando programador para compilar programa, testar programa no CPD. Isso tudo era... Os programas eram digitados, dependendo do tamanho deles, ou em cartão ou em fita. Uhum. Aquilo era compilado, ia para um sistema onde se mantinham as fontes, mas quem entrava no CPD para levar esse serviço era o preparador de dados. Eram poucos os programadores que entravam no CPD, que tinham essa liberdade. Entendi. Werner Kesk, o Egon Buda, esses podiam entrar no CPD, porque cuidavam de sistemas estratégicos da CETIL na época. Mas o restante não entrava no CPD. Então, assim, isso me ajudou bastante, porque eu aprendi a operar um mainframe, entendi muito de como funcionava um computador, um mainframe daquele na época, e foi uma história, mas isso em questão de um ano e pouco, entrei para a programação, quer dizer, entrou um filho do João Luiz e vamos para frente. Né? E essa história de não poder entrar tinha a ver com as informações que ele não poderia saber, mais ou menos isso? Tinha, porque assim, tava lá aquelas impressoras grandonas, formulário de 132 colunas, emitindo folha de pagamento, emitindo extrato de conta Seria corrente. o LGPD antigo. Mais ou menos o LGPD antigo, né? Porque Faz sentido. o cara podia se debruçar em cima de uma impressora e está Sim, vendo coisa que não exatamente. deveria ver, né? Exatamente. Então, foi o LGPD antigo. Além do que, assim, tinha toda essa coisa. Imagina ficar um entra e sai de programador, de Faz gente dentro do sentido. CPD, né? E programava em quê naquela época? COBOL. COBOL, né? COBOL. Caramba. COBOL. Quando eu comecei, eu disse, o COBOL vai durar mais uns 6 meses. Passaram-se 40 e poucos anos e o COBOL está ali E tá ainda aí, exatamente, isso que eu ia dizer. firme e forte ainda. Que loucura. Lógico, numa outra acepção, num outro mundo, mas a essência, A mesma, né? os comandos continuam os mesmos. Né? João, quanto tempo ficaste no CETIL? 12 anos e meio. 12 anos e meio. Nesse período aí eu fiquei em Blumenau até 82. No final de 82 eu fui trabalhar numa filial do CETIL, em Bento Gonçalves. Poxa, Rio em Grande do Bento Sul. Gonçalves. Em Bento Gonçalves. Depois eu alinhei a cerveja com vinho. Né? Linda aquela cidade. Assim, na época ali era assim... Era barro. Assim, o que se conhecia de Bento? A Móveis Tudesquini e Vinícola Aurora. Miolo, Valduga, isso aí não se existia como nome, né? Sim. Não eram vinícolas ainda, eram famílias normalmente associadas à Vinícola Aurora. Era uma cooperativa, ainda. Então, trabalhei lá durante quase 4 anos. Então, eu cheguei lá, aqui em Blumenau eu aprendi o quê? Aprendi muita coisa, mas aprendi a trabalhar com prefeitura. E fui para lá com esse desafio de implantar prefeituras lá. Então, eu cheguei lá também tinha sido feito um Entra 21, tinha sido o mesmo curso que nos moldes de Blumenau. Foram lá selecionados 3, 4 rapazes que entraram e eu dei o acabamento para eles, eram estagiários. E a gente começou lá, entrei lá quando tinha 6 prefeituras mal implantadas, saí de lá com mais de 80 prefeituras implantadas. Olha, que bacana. Isso naquela época, né, do Betchão, não tinha nada, não tinha nada online, nada, era tudo tinha no papel. que fazer, voltar. Sim, eu conheci bastante o Rio Grande do Sul, né? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e eu acho que é importante fazer, aqui fica a dica para essa nova geração, é ir no cliente, é saber o que está acontecendo lá, como é que a coisa hoje tá funciona. tudo muito fácil, faz Sentir o virtualmente, cheiro, né? faz reunião pelo internet. Então, exato. assim, tu ia lá nos departamentos emissão de carnê de IPTU, basicamente. Então, tu ia lá, como é que funciona, como é que é. Para entender, lógico, quando tu vai em 1, 2, 3, tu acaba pegando a dinâmica do negócio. Mas, assim, o contato com o cliente era bem próximo. E bem próximo implicava, em viagem, né? Vamos lá no cliente, né? Eu me lembro, ia lá para São Lourenço do Sul, lá na beira da Lagoa dos Patos, e levar os carnês de IPTU. Sei lá o que tinha no carro da prefeitura, estragou, eles precisavam do carnê. Tem história para tudo que é jeito. Tem uma prefeitura aqui que chegou lá com
literalmente com uma mala de dinheiro para pagar a emissão dos carnês. Eles estavam em inadimplência. Deus do céu, amado. Vieram com uma mala de dinheiro vivo para pagar e ficaram lá esperando durante 3, 4 dias para emitir os carnês do ano, para levar os carnês. Imagina a emissão disso. Cara, tinha bastante história. Em quanto tempo essa implementação de 70 e poucas prefeituras? 4 anos. Não fui sozinho, né? Sim, Nós sim. coordenávamos uma equipe, só que cada prefeitura é uma prefeitura. Né? Cada uma tem o seu cálculo, as suas regras. Então eu tinha que trabalhar muito em cima disso. É bacana Foi isso. bacana. O João fala que a CETIL fazia o seu Entra 21, né? Provavelmente porque também não tinha esse tipo de profissional, né? Tinha que treinar ele, né? Eu não sei de Ele quando não que é o existia, curso né? da FUB, mas enfim, acho que eles pegavam a gurizada e pensavam assim, vamos ver se ele tem aptidão para isso, se ele sabe de alguma coisa. Sim, tem. Né? E tem pessoal com aptidão para tudo, né? Tem um pessoal que só programava, não existia o conceito de suporte na época. O suporte era tudo, né? Assim, a gente tinha que fazer bem feito. Era Tinha que fazer bem feito e botar a rodar. Então, assim, eu no começo ali, eu não tirava férias em janeiro, fevereiro, para a época de emitir os carnês. Eu passava lá, principalmente os finais de semana, eu aproveitava para imprimir os carnês, ficava Tava lá, tudo quietinho. ficava lá olhando para ver se estava tudo saindo certinho, né? Porque... E foi sozinho lá ou já era casado e foi com a família? Não, eu fui sozinho. Eu conheci minha esposa de lá, minha esposa é de lá. Ah, é legal. Aí isso em 86 voltei para Blumenau, 87 a gente casou, levei para cá. Ela ainda fala que ela é de Bento Gonçalves. Tu já está há 35 anos aqui em Blumenau, tu já é blumenauense, né? E como é que é casar com uma gaúcha? Tá tudo certo? Não, mas é que eu digo, o pessoal da Serra é diferente dos gaúchos. Né? O pessoal da Serra é o gringo, lá eu descendente de italiano, né? Então eu fiz a mistureba, né? Porto Alegre é uma coisa, o Rio Grande do Sul é outra. Que nem a Argentina. Buenos Aires é uma coisa, a Argentina é outra completamente E a Serra ali, naquela época, tinha muita concorrência assim, entre Caxias e Bento, né? Hoje isso não existe mais, que nem antigamente tinha Blumenau e Joinville também. Todo mundo integrado. Não tem mais, João? A Não, gente tinha uma rixa aqui quando eu cheguei em Joinville. Quando eu cheguei lá, tinha uma rixa bastante grande. Então, mas hoje em dia não tem mais isso, né? Ô, João, e sair da CETIL para abrir o negócio, foi isso que aconteceu, né? Assim, em razão, sim. Mas assim, a gente já tinha exemplos de coisas bem-sucedidas. A WK é um exemplo disso. Né? A WK começou em 82, foi final de 82, começo de 83. Também saindo do CETIL. Também saindo do CETIL. O Werner, na realidade era WK e WK. Isso pouca gente lembra, né? Que WK. Era Werner Kesk e Walter Koch. Olha só. O Walter Koch, ele entrou no CETIL em 80, 81, também nesse mesmo esquema. E por motivações virou sócio do Werner lá no começo. Mas acho que essa sociedade aí não lembro, tá? Eu teria que falar com o Werner para lembrar. Como chamar o Werner. Chama o Werner. História essa de WKWK, vou perguntar para ele. O João falou que é uma WKWK. Assim, ele vai dizer, mas durou pouco tempo, tá? Acho que com o tempo lá o Walter saiu e ficou o Werner. Mas o que te deu o estalo de sair para abrir o seu próprio negócio? Tinha campo, tinha mercado, era isso? Tinha mercado, tinha campo, né? A gente tinha conhecimento. E o CETIL naquela época já não tinha mais aquela, isso é até meio chato de falar, mas não tinha aquele carisma de quando tu entrou lá em 69. Não eram mais os fundadores, né? Sim. Os fundadores estavam meio afastados do negócio, principalmente o Ingo e o Décio. Então, sei lá, é aquela não coisa tinha que mais falam o fogo, né? A não empresa tinha mais o fogo, exatamente. Faltava alguma coisa ali. E assim, tu olhando, você esse negócio de micro, coisa e tal. E o CETIL poderia ser assim, a SAP aqui do hemisfério sul. Não foi porque perdeu esse time de... Sei lá, se foi perder o time, não acreditou. Eu digo que perdeu a fome, sabe? Porque quando a gente tem fome, a gente corre atrás, né? Perdeu a fome, perdeu a chance de profissionalizar. Então, sei lá. Aí talvez entrevistar o Marcos Groyd, que ainda é filho do Ingo, ele talvez possa contar um pouco dessa história. E também não tem o certo e errado, né? O modelo dela é que nem a gente fala, o exemplo clássico, a Kodak, né? Kodak, ela inventou a máquina digital, mas não acreditou, vamos continuar vendendo filme e ela fez a arma que levou o tiro, né? Então, assim, poderia dizer, bem rapidamente, o CETIL não acreditou na informática, nos microcomputadores. Né? Entendi. Apesar de ter criado uma empresa chamada CETIL Micro, coisa e tal, mas podia ter investido muito mais. Podia ter realmente feito coisas, mas aí ficou, ainda já com os micros andando, eu sei que foi feito lá, tinha um projeto de IBM, que era desenvolver um sistema de prefeituras para o mainframe. Não deu com os burros na água, né? Naquela época devia ter investido para fazer uma coisa já para a chamada microinformática da época. Sim, com certeza. Coisa que o Werner estava fazendo na época. Né?
Que saiu antes. E o que te fez sair para empreender? Qual foi a oportunidade que tu enxergou? Como é que nasce a HB Systems? Nasce dessa vontade. Assim, na realidade, a HB Systems foi procurada por um italiano lá de Chapecó que tinha um sistema que atendia a revenda de bebidas. E assim, ele que ia... que ano? Ele atendia isso em 82, final de 81, começo de 82 ali. Ele queria atender mais 82? Não, 90. 91. Tá. Já HB Systems. Exatamente, 90, 91. Ele queria atender o Brasil, e o CETIL tinha uma estrutura lá com as filiais em todo o Sudeste, aqui, então tinha uma estrutura boa, porque naquela época tinha 3 mil revendas de bebidas no Brasil. Caraca. Só lembrar, Blumenau tinha revenda Brahma, Gaspar tinha revenda Brahma, Indaial, Timbó tinha revenda Brahma. Então, assim, tinha revenda a gente falou de com bebida. Eles aqui, então, sobre a bebida. Tinha revenda de bebida em tudo que é canto, né? E assim, se viu essa oportunidade. O CETIL não quis fazer um negócio com ele. Ele pegou e ele teve contato com o Humberto, né? O Humberto foi a pessoa que entendeu o negócio, sócio, né? Coisa e tal. Humberto entendeu isso. Aí Humberto saiu e na sequência eu saí logo um pouquinho atrás. E aí para atender esse mercado. Para atender esse mercado. Ou seja, desde o início já trabalhando com bebida, então. Trabalhando com bebida. A HB Systems nasceu trabalhando com revenda de bebidas. Nunca fez outro produto? Chegamos a fazer por conhecimento, que a gente teve o Dávila, que é da Elevo, como sócio. O Dávila também era especialista em prefeituras, a gente desenvolveu em Genexus um sistema para emitir os carnês da Prefeitura de Blumenau. Isso aconteceu durante 2 anos, aí tá 93, 94, uma coisa assim. Tá? Não me lembro precisamente o ano, que eu estava muito envolvido com essa parte de bebidas. Então, a gente chegou por esse caminho, mas fez só para a Prefeitura de Blumenau e não virou um produto. Aí já tinha esse conceito de produto, não era só o serviço, né? Então também não deu muito certo. Porque o foco realmente sempre, o que nos consumiu, o que sempre nos puxou, foi a parte de bebidas. Né? Esse software, esse sistema na época, ele cuidava de que área? Né? Era a área logística? Era um RP? Era um ERP que ele... Até para quem não sabe o que é o RP, é o sistema administrativo, né, de uma empresa. De gestão de qualquer empresa. Né? Sim, não, ele cuidava, ele fazia ele tinha um coletor de dados, se usava coletor... Não, tinha coletor de dados, alguns já, as revendas maiores tinham, ou era ficha de pedido. Né? Então aquele pedido era digitado, ou é coletado o dado, mas o coletor bem simples, tinha um código do cliente, código do produto e quantidade, acabou. Não tinha... Uma planilha de Excel. E olha lá, né? É uma lista de supermercado. E olha lá, né? Nem isso. Então, assim, ele fazia tudo. Mas ele já tinha a sequência de visita do vendedor, a chamada rota, que ele tinha todo dia. Ele já fazia montagem de carga, fazia uma roteirização para fazer essa entrega. Então, ele atendia tudo. Ele tinha o pedido, emitia a nota, montava a carga, fazia a entrega, fazia a prestação de contas, controlava o estoque, quantos a receber, quantos a pagar, o que precisava. Só não fazia folha de pagamento, mas o resto que uma revenda precisava era feito ali. Logística, inclusive, né? Logística, inclusive. A logística na época era bem mais incipiente, né? Ainda não existia no Brasil os roteirizadores, coisa e tal, então é coisa que começou a vir mais tarde. Né? E assim, a maioria das revendas era em cidade pequena, então o pessoal conhecia como fazer a entrega na palma da mão. Vocês vendiam para as revendas? Vendia para as revendas. Então os clientes eram revendas de bebida. Só que assim, os sistemas eram homologados pela... Não era? Pela Brahma. Ah, tá. Não era qualquer um que podia vender para revendas. Tinha que ser homologado pela Brahma na época. Entendi. Ou a Antártica, a mesma coisa, né? Então, e vocês atuaram nas revendas da Brahma, daí no caso? Brahma e Antártica. Das duas. A empresa lá de Chapecó, a Multiservice, atuava em Brahma e nós, a HB Systems, atuava nas Antárticas. Entendi. Nós já sabíamos que essa fusão ia acontecer 10 anos antes. Ah, é? Tinha essa... Não tinha como, né? Uma pergunta que eu te faço hoje, falando nos anos 90, né, de software. É louco pensar, mas hoje, eu já participei de vários negócios que são vendas de software. O meu primeiro investimento foi em um ERP. Existe uma dificuldade, as pessoas às vezes adquirirem. Eu estou falando isso nos anos 2000 já, tá? Como é que era isso antigamente? Não era um negócio palpável, não era uma coisa que tu tocava. Era, assim, na época ainda tinha uma caixinha, um disquete. Tá, mas isso aqui custava $7.000. Como é que se vendia isso? Né? Vendia a simplificação, a agilidade do processo. Né? Porque a coisa, vamos lá,
Vamos lá, vou tomar um pouquinho. Até ter sistemas, como é que fazia o caminhão para entregar bebida? O caminhão saía carregado, ia passando nos bares, restaurantes, e vendendo aquilo que ele tinha em cima. Aí, dependendo aonde que ele chegasse, ele já não tinha mais produto. Assim, meu pai tinha, eu comecei ali, meu pai tinha um barzinho ali na rua Ângelo Dias. Então eu nasci ali, tá? Eram Secos e Molhados, que virou um bar. Então eu sabia como é que vinha o caminhão, pô. Eu preciso de, sei lá, 10 caixas de Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola, mais 10 caixas. Dependendo do momento que o caminhão chegasse. Meu pai falava que tu tinha que comprar uma bebida para pegar outra bebida. Se tu não pegasse a cerveja, tinha que pegar um Guaraná. Tinha. Já tinha os combos também, mas aquilo não era tão assim... forte. Assim, o principal que ele mais vendia, assim, o que mais vendia era Coca-Cola, Guaraná Antártica e cerveja Brahma, né? Isso era se pudesse vender só esses 3 produtos, era o carro-chefe da época, né? Então isso vendia bastante. É bacana porque hoje a gente faz software pensando no problema a ser resolvido, né? Lá naquela época não era exatamente um problema, era só um sistema que era... Não, mas assim, tinha não era tão eficiente. Tinha esse problema assim, né? da ineficiência, né? O caminhão saía, chegava lá, carregava, voltava com um monte de coisa carregada, cheia, e deixava de atender cliente. Então, com o advento de sistema, de anotar o pedido, fazer a entrega no dia seguinte, tu conseguiu montar. Então tu saía com o caminhão para entregar aquilo que estava em cima do caminhão. Otimizava teoricamente tudo, tu saía com o caminhão cheio e voltava com ele vazio. Exato. Salvo alguma devolução, mas era difícil. A coisa era muito baseada na confiança, então a coisa foi. Mas eu digo que nem sempre o empresário percebe que aquilo pode ser desenvolvido de forma melhor e por isso ele não encara aquilo como problema. É isso que eu quero dizer. Né? Mas tinha um argumento de venda. É uma mudança de paradigma. Tinha um argumento de venda muito forte que com a pronta entrega tinha muito roubo, muito desvio de produto. E com a pré-venda, teoricamente, isso acabou, tá? Lógico. O ser humano é criativo, eles foram achando maneiras de dar uma desviada de produto, mas era mais dificultado. Era mais dificultado, sim. Claro, muito mais difícil. Bem mais difícil. Provavelmente o motorista tinha que conferir tudo que tinha lá, enfim, acho que tinha toda uma... Sim, tinha toda uma... Mas assim, foi uma época bastante intensa também ali de implantar... Na realidade, existia um sistema antigo, naquela época já era um sistema antigo que existia. A HBSys fez um sistema novo também. Sistema novo esse que é o que ainda roda na Ambev Tech hoje. Roda na Ambev ainda, boa parte dele, a emissão da nota, coisa e tal, ainda acontece nesse sistema feito em COBOL. Caraca. Caramba! Estamos falando isso de 91, 92 lá. 92, estamos falando de 30 anos, né? Mas ele deve estar bem diferente do que era. Ou seja, deve ser um sistema mudando novo, mas sempre foi sendo feito com base naquele... Sim, mas a rotina que está escrita lá em COBOL é a mesma. O front-end é que muda, né? Exatamente, o front-end. Hoje em dia não tem os coletores de dados, são os smartphones que fazem uma série de outras coletas, além de tirar pedido. Uma série de outras informações de estoque. E tu fala do Entra 21 da Cetil, né? Que tinha um outro nome. E como é que foi isso para vocês, né? Porque, cara, a gente fala sobre dificuldades sobre dev, né? Desenvolvedores, desde sempre. Né? Como é que foi? Porque tinham que treinar, né? Até hoje, quando tu vai nas escolas, eu fiz algumas palestras nas escolas, as pessoas nem sabem que existe, né, eu posso ser um desenvolvedor de software, né? Se tu for em escolas, raramente tu vai ouvir esse título, né? Exatamente. Como é que isso foi para vocês nos começos? Vocês tinham o Entra 21 de vocês também? Isso já era desenvolvido? Nós tivemos na HBSys, acho que durante 2 anos, antes do Entra 21, tivemos o nosso programa de formação lá. Que a gente formava a gente também, e assim, tem gente que está até hoje lá ainda. Que participou dessa jornada. Participou dessa jornada, sim. Porque assim, essa coisa de mão de obra hoje está muito intenso, mas ela sempre existiu. Cresceu muito rápido a HBSys, João? Cresceu muito rápido. Estava até lembrando, nós estávamos lá com acho que 25, 30 funcionários, aí tinha um dilema lá, o David, precisamos comprar uma central telefônica. Tem uma de 60 e uma de 90 ramais. Acho que vamos comprar de 60, que é mais barato, porque para a gente chegar em 60 vai levar tempo. Aí eu e o Humberto olhamos para ele e disse, David, compra de 90. Não deu um ano, a de 90 já estava pequeno. Já estava defasado. Então, assim, foi um crescimento muito rápido. Então, isso fez com que a gente tivesse que correr muito atrás, tivesse que estudar, né, de como é que manter esse povo, como é que manter uma estrutura. E assim, a partir de 96, atendendo diretamente aí a Brahma. Né, porque a Brahma, depois, a partir de 2000, a Ambev. Então, assim, foi uma escola, né? A gente aprendeu muito com eles. Assim, eu sempre digo, tu quer um Brasil que funciona, entrega a chave do Brasil para o Jorge Paulo. O pessoal da Ambev deixa eles tocar. Pega da Pucicupira, o Jorge Paulo que eles resolvem. O Brasil que eles vão resolver o problema, né? Porque assim, a mentalidade é forte. Tem uma coisa que rodava muito tempo lá, curiosidade. Eles tinham a coisa do 1.100 e 10.
1000% de inovação, de criatividade, 100% de disponibilidade e 10% de redução de custo fixo. Que 1.000 de inovação, a inovação te traz novos problemas, novos custos, por isso tu tem que ter a disponibilidade de continuar atendendo o mercado, tu não pode parar. Isso é um orgulho que a gente tinha na HBC, assim, a operação jamais parou deixou de emitir nota. Nem a gente ouve histórias de pessoal que implanta SAP fica 3, 4 meses, meses sem emitir nota porque não vai. E o 10%, aquele 10% famoso de cortar custo fixo, é que nem cortar unha, né? Cortar unha, cortar grama. E assim, essa mentalidade continua, tá? Eles continuam inovando, continuam tendo com a meta de buscar a disponibilidade 100%, seja de sistemas, de produtos, sim, para eles é pecado mortal, alguém não conseguir o produto deles, tá? E cortar o custo fixo, né? Sim. Agora eu ouvi falar que não está mais em 10%, está em 15% já. Como é que foi esse choque para vocês? Né? Essa entrada deles, o Hercílio, né? O Hercílio que falou sobre a viagem que eles mandaram todos os distribuidores para Miami e lá conversou com todos os distribuidores. Estou falando sobre principalmente a Ambev, né? Quando ela fez essa fusão lá. Como é que foi esse choque para vocês? Assim, talvez não foi o grande choque, mas... Não foi um grande choque, porque assim... Nós fomos muito testados na HBC, o nosso sistema ali, que chama o Promax, ele foi comparado com o Magnus da DataSul, ele foi comparado com o SAP, ele foi comparado com um sistema que eles estavam, a própria Ambev desenvolvendo, o Brahma estava desenvolvendo em Ribeirão Preto, o sistema padrão de revendas SPR. Quando eles fizeram lá, passaram a distribuir Pepsi no Brasil, a Pepsi tinha um sistema que eles consideram bom chamado PS2000. Então nós fomos comparados com 5, 6 sistemas na época e a gente sempre foi indo em frente. Então, assim, olhando hoje, é uma velocidade que foi muito rápida, mas a coisa foi acontecendo naturalmente. É isso que eu ia perguntar, essa parceria com a Ambev, né, com a Brahma na época, enfim, ela aconteceu naturalmente ou vocês uma hora pensaram, não, a gente vai ter que investir nisso aqui? A gente teve motivos, a gente sempre... Porque vocês trabalhavam exclusivamente para eles? Basicamente sim, né? Isso não era perigoso? Repensando assim hoje... Deixa ele responder a minha pergunta primeiro. Desculpa, João. Eu diria que assim, a gente contratou muito consultorias na HBCIS, Fundação Dom Cabral, a Fundação Fritz Miller, FGV, vinham os consultores quando viam que a gente tinha essa dependência de um único cliente aí muito grande. Pô, a gente tinha, nos últimos anos, a gente estava com 95% do faturamento vindo da Ambev. Imagina. Pô, os caras botavam a mão na cabeça, não pode um negócio desse, cara, vocês estão loucos, vocês têm que diminuir essa dependência. Mas assim, se nós não tivesse investido em outras coisas, a gente teria tido muito mais foco, teria sido muito mais fácil, há 3 anos atrás, ter resolvido essa venda. Não, porque a gente foi lá com cliente de mercado e fazendo... A gente sempre queria buscar clientes de mercado. Mas a gente aumentava a nossa força de trabalho, a Ambev vinha e comprava ela. Assim, foi bom, acho que foi uma história boa, foi interessante. Foi bom para os dois lados, no fim das contas. Foi boa para os dois lados, exatamente. E foi uma parceria constante, né? Não houve altos e baixos, assim, graves. Não, ela sempre foi crescendo. Eu acho que uma coisa que a gente tinha na HBCIS, uma coisa é a resiliência, né? Aquela coisa de, pô, tu leva pancada, mas tu dá uma respirada fundo, dá uma ajeitada e... Não, vamos encarar esse negócio e vamos em frente, porque... A gente nunca deixou de entregar nada, tá? Nada. Assim, a gente ouve assim, o pessoal desiste do projeto, a empresa abandona. Não, nunca fizemos nada disso. Então, assim, a gente sempre apanhava, mas vamos em frente. Eu acho que eu e o Humberto nós tínhamos essa coisa. Não vamos deixar a coisa pela metade. Não. Ou faz ou não faz. Né? Até para o pessoal ter uma ideia, uma curiosidade minha, quantos funcionários tinha a HBCIS no momento da migração? Ali, em 2019, a gente está próximo de 600. 600? Tinha com unidade já em Maringá, em Campinas, né? Sorocaba, coisa que a Ambev Tech São manteve. quantas unidades fora de Blumenau? Era Campinas, Sorocaba e Maringá já. Mas isso foi coisa nos últimos anos, foi coisa de 2017, 2018 Entendi. aí. Mas justamente por que a gente fez isso? Na busca de diversificar, ficar mais próximo do cliente e buscar mão de obra, né? Aqui, que realmente em Blumenau a gente sentia que estava se esgotando o negócio. Apesar de entre a 21, então Sim. a gente já tentou fugir de Blumenau. Entendi. Maringá é um centro. E motivações, o Humberto é de Maringá, então assim, Entendi. ele também
E assim, é um centro que continua até hoje. Maringá continua tendo a AmbevTech continua tendo filial em Maringá. E como é que foi hoje talvez a gente comece a pensar uma forma um pouco mais global, né, de ter para ti como é que foi isso na época, né, de ter outras operações e como é que fazer essa gestão dessa galera toda não era tão comum, né? Mas não, a gente já estava no patamar que não vou dizer que a gente tinha profissionalizado já, mas a gente já tinha um nível de gerência, um nível de gestão que tocava esse negócio. Então não dependia única e exclusivamente de João e Humberto. Né? Porque assim, João e Humberto lá no começo eram considerados risco na Brahma. Né? Pô, se esses caras morrerem... Tá na mão desses dois caras. Como é que se um desses dois caras morre, como é que a gente fica? Então foi por isso até a minha saída um pouco mais da área técnica, passei mais para a área de gestão, justamente para diluir esse risco. Também foi um dos motivos de sucesso. Podia ter insistido, ter ficado ali, né, segurando o negócio. Não, vamos soltando, vamos deixar a coisa acontecer que a gente vai crescendo. Isso foi uma coisa que eu aprendi na vida. Nunca ficou com ciumeira, não, eu sou dono desse negócio, esse negócio é meu. Não, tenta, à medida do possível, sempre deixar, quanto menos preso tu tiver, maior a chance de tu crescer. Bacana, porque a gente vê com facilidade isso hoje, né? Mas numa empresa que foi criada no começo dos 90 ou no final dos 80, ainda era resistente, aquela coisa da posse, né? Aquela coisa, e o brasileiro tem muito reinado, isso, né? Da pessoa que o brasileiro tem muito isso, né? Bacana falar isso. Bacana, é o dividir para multiplicar. Né? Então eu acho que é difícil fazer essa conta. Antigamente mais difícil ainda, né? Porque existia essa situação ainda do... Mas assim, se tu quisesse crescer, isso no CETIL a gente tinha esse aprendizado. Tá, tu quer crescer? Vai ensinando alguém, ou deixa a coisa bem documentada, deixa bem feita, que tu possa te liberar rapidamente para pegar um novo desafio. Não, se tu estava ali preso, como é que tu vai para frente? Né? Então, isso aconteceu no CETIL, aconteceu na HBCIS E essa conversa com a Ambev, quando é que começou a negociar a história mesmo? Como é que foi exatamente essa... Porque, tipo assim, não é fácil, né? Tu pega um gigante também que você... Isso já tinha sido levantar conversas, né, com o nosso principal contato na época, mas assim, a coisa não tinha evoluído. Acho que a coisa tomou mais corpo. Isso deve ter sido 2018, que o Jorge Paulo Lema, numa entrevista, ele falou lá que se sentia um dinossauro apavorado. Verdade. Isso foi em março de 2018. Verdade. Abril de 2018, e foi ali que a coisa começou a andar um pouco mais rápido. Começou os contatos, tem interesse, como é que é, E começou efetivamente, acho que o kickoff disso foi lá em setembro, aí passa por toda aquela due diligence, né? Não foi um processo simples, foi um aprendizado também, até chegar ali em fevereiro, onde teve a primeira assinatura, e o fechamento no dia 29 de março lá de 2019. 2019, né? Vai fazer 3 anos. No caso de vocês, né, no caso de startups principalmente, a gente tem muito earnout, né? A necessidade, a obrigação, no caso, não é uma obrigação, mas é uma necessidade de uma jornada interna, até para passar esse bastão, né? Como é que foi isso para ti? E como é que foi ver o bebê indo embora? Porque querendo não, eu tenho certeza que... Não era mais bebê, né? Não era mais um bebê, né? Já era um adolescente, mais que um adolescente, era um adulto. Tem uma coisa assim, eu nunca fui muito apegado às coisas. Então, assim, foi um processo simples. Eu estava bastante envolvido com o sindicato, com o Bluesoft. A gente tinha feito em 2016 o spin-off de 2 empresas, que é a BR Conselhos e a Previva. Então tinha essas 2 empresas. Já tinha outros bebês. Já tinha outros bebês. Já. Então não foi uma coisa assim tão traumática. Né? Foi... E assim, em 2019, então, aproveitar, a coisa aconteceu em março, até passar o bastão ali, deu maio, aí viaja um pouquinho aqui, viaja um pouquinho ali. Aí chegou 2020 com a pandemia, aí sim, aí foi um pouquinho mais triste, né? Porque, pandemia, como é que tu faz, como é que tu não faz, né? Mas sobrevivemos, né? A AmbevTech hoje, a principal sede está ali na rua Teodoro. Isso. Na Vila Nova, isso já foi erguido por eles, no caso, já é não, investimento da Ambev. A construção foi da Planular lá, tanto que o Humberto, assim, ele tem um andar, eu tenho um andar. Entendi. Então a Ambev é a nossa inquilina, né?
E, assim, um excelente inquilino, né? Um bom inquilino. Não dá para reclamar, né? Como sempre, a negociação com eles é dura, né? A negociação não é fácil. Os 15%, a regra dos 15%. É por aí. Então, assim, não é uma coisa assim, mas não, assim, todo prédio, que teve outros investidores ali também. Então, todo prédio está alugado ali. Entendi. Hoje o prédio pertence à Ambev, né? Falando com relação a inquilinos, eles são inquilinos únicos, inquilino né? único, sim, inquilino único. Tanto que não tem condomínio, eles administram... eu achei que era deles, né? Não, eles não... Eles imobilizam em máquinas, em engarrafadoras, enchedoras e coisas do tipo, né? Mas não em prédio assim não. E ali é a central de tecnologia de toda a Ambev, como a gente conhece de forma mundial? Como é que pouco essa... Não é mundial ainda, mas é assim, o Brasil sempre teve essa característica de ser meio diferente. Existe toda a EIB que tende a uma padronização e o Brasil também está caminhando para isso. Mas é uma história longa aí que assim, nos últimos 3 anos não acompanho, mas eu sei que existe a Ambev Tech, existe a BIS, né? Também é um braço aí que está desenvolvendo software global. Existe o Zé Delivery, que também é uma... E tem a Zitec, que é a empresa... É o braço de investimento, né? O braço de investimento, de startup deles. Então, são 4 empresas aí, tá? Mas a maior é a Ambev Tech. A Ambev Tech está com quase 2.000 funcionários. Caramba, 2.000. E essas outras 3 aí, elas não... estão em torno de 1.500. São informações aí que eu tenho. Até o Valmir Zanetti me questionou se uma startup entrou em contato com eles. E aí daí ele disse, cara, vê quem é essa startup. Eu dei uma estudada na startup, achei meio estranho algumas coisas lá, mas eu vi lá que tá a Ambev eles tinham passado por uma aceleração, aí eu conversei até com o Ronaldo, falei, Ronaldo, me ajuda aqui, cara, não estou achando nada desses caras aqui. Aí o Ronaldo também não sabia, aí o Ronaldo descobriu que foi através do braço de investimento, aí no final falei, cara, não, dá para confiar. O Zanetti da Cerveja Blumenau, queria saber. Desculpa, o Zanetti da Cerveja Blumenau. Como eles são muito grandes, tem iniciativas acontecendo em tudo que é canto, então é uma gestão complicada, não vou dizer que é complicada, é uma gestão complexa. Complexa. O depois foi fácil, né, João? Porque tu já tinhas essas spin-off ali, como a Pré-Viva e a outra, enfim, foi natural também migrar dali para se dedicar integralmente a essas outras empresas? Não, assim, eu não cheguei nem eu, nem o Humberto, não nos dedicamos, porque assim, a gente sempre, o nosso foco sempre foi HBCs, tinha essas aí, e essas tinha pessoas tocando. Entendi. E assim, então, teve bastante aprendizado nessas coisas aí também, porque são mundos diferentes da decisão Ambev, né? A decisão Ambev tu tomava, não tinha contrato assinado, não tinha nada, tu já estava desenvolvendo, já estava fazendo piloto, aí tu ia ver, de faturar, de fazer o contrato, fazer a proposta. E nesse mundo a coisa é um pouquinho diferente, né? A Previva, principalmente, os principais clientes são Unimedes. A tomada de decisão... A Previva faz o que exatamente, até para o pessoal saber? Quem? A Previva faz... É um software de medicina preventiva. Entendi. Faz a gestão de medicina preventiva. O que é essa medicina preventiva? Vamos pegar um exemplo. Tu seleciona, vamos pegar um exemplo nosso aqui, de homens, né? Homens na faixa de 45 anos, 50 anos, que nunca fizeram uma consulta com um urologista. Exame de próstata. Um exame de próstata. Então, tu seleciona, porque existem estatísticas, né? X% dos homens vão desenvolver câncer de próstata. Então, tu faz essa seleção de quem não está sendo acompanhado, tu seleciona eles, tu busca eles e traz eles para... Prevenir, né? Trabalha na prevenção. Exatamente. A prevenção. Assim, eu sempre digo, a prevenção é muito de cada pessoa, né? Se cada pessoa quer cuidar da sua saúde, tem que trabalhar, tem que pensar de forma preventiva, né? Não quando doer, correr atrás, porque às vezes quando dói, correr atrás é tarde. Né? Geralmente é tarde. Geralmente é tarde, exatamente. E o gênero masculino não tem muito esse cuidado, né? Não. Mas assim... É sabido, né? Eu tive porque eu já tive... Eu fui precoce nisso aí, que né? bom. Com 50 anos eu já tirei a próstata fora. Então, eu tenho que fazer esse exame ainda. Graças à prevenção ali, aí a gente conseguiu... E resolver. Em frente. A Previva veio já disso, ou seja, estava percebendo que a... Não, a Previva, vamos lá então. Que a prevenção ia ser necessária. Nessa coisa da gente querer não só depender de Ambev, teve uma época em 2007, 2008, a gente fez um outsourcing do sistema de gestão da Unimed Blumenau, que era o mesmo sistema usado no Alto Vale, a Unimed Rio do Sul, e a Unimed Litoral, que é Itajaí. Então a gente trouxe esse sistema para dentro, trouxe os profissionais que trabalhavam na Unimed Blumenau. E um dos itens do backlog lá era esse módulo, eles chamavam de módulo de medicina preventiva. Na época nós entendemos, mas isso aqui pode ser um produto.
que a nossa ideia era desenvolver um novo software de gestão para operador de saúde e coisa e tal. E a gente começou com esse de medicina preventiva. E fomos em frente ali. A Unimed Blumenau foi a nossa primeira cliente. A Litoral nunca chegou a ser, e Rio do Sul foi, aí deixou de ser, agora voltou a ser. Até para quem não conhece, acha que a Unimed é um todo, não, né? Cada Unimed... A única coisa é que elas são cooperativas e tem o Pinheirinho como logo. Como padrão brasileiro. São bem só distintos. também. Eu lembro até quando deu problema na Unimed de São Paulo, né? Todo mundo estava pensando, meu Deus, que é Unimed. Não, a Unimed de São Paulo é uma coisa, a Unimed de Blumenau é outra, É bem a Unimed outra, Litoral são é outra bem coisa, não distintas. tem nada. É difícil São cooperativas entender diferentes, isso, né? É difícil, o pessoal não entende, né? A marca é a mesma, né? É. A marca é a mesma. Isso, O marketing é o mesmo, mas aí lógico, todas são cooperativas de saúde, mas aí tem aí a história é longa também, né? Tem os intercâmbios entre elas, que tu estando fora do Blumenau, tu é atendido em qualquer lugar do Brasil, mas tem os intercâmbios, aí tem a história. Como é que é o dia a dia de um cara que vendeu a empresa para uma grande companhia e que está na sombra, como dizia meu avô? Sacanagem, né, João? Mas como é que é o dia a dia? Amarrou o burro na sombra, né? Acho que assim, já cheguei nos 60, eu já estou aposentado, quando eu fiz 35 anos de trabalho, eu me aposentei, então já estou aposentado, agora vai fazer 8 anos já. Caramba! Aposentado pelo INSS. Acho que é muito tranquilo, tá? Acho que... Porque tu vê, tu é um cara muito ativo, né? A gente fala do software, tu é o tempo todo, e assim, de forma bem ativa mesmo, né? Exato. E eu acho que isso é importante também, mas Não, acho que tem algumas iniciativas tuas, né? Não com relação a spin-off, que geralmente spin-off tem um cuidado de alguém lá. Como é que... Porque, pô, hoje 60 anos é o antigo 40, né? Sim. Tem muita coisa para fazer. Não, é assim. Tanto que eu continuei estudando. Pô, em 2019, ali... Isso ainda é fruto, eu tinha feito a inscrição em 18, fiz o curso de conselheiro do IBGC. Legal. Agora, no ano passado, fiz o da GoNew, aí, que da GoNew. É parceiro da SC Angels. Então, estou nesse caminho também. Estou estudando, né? A gente está estudando, lendo livro aqui, livro ali. Assistindo um pouquinho de série do Netflix também, que ninguém é de férias também. É importante. Tem algumas para te indicar, muito boas. Tem séries boas que a gente aprende alguma coisa também. Verdade. Né? Não é só... Só o que está acontecendo. Não é só entretenimento, né? Tem muito aprendizado ali. Tem muito conhecimento. Muito conhecimento ali. Muito conhecimento, muito aprendizado, é legal. E assim, viver um pouco a vida, né? Porque assim, como eu falei, meu pai tinha um barzinho ali na rua Gil Dias, eu comecei muito cedo ali, né? Como é que é? Dizem que eu consegui enxergar por cima do balcão, já estava atendendo, estava fazendo alguma coisa ali, então comecei com uns 10 anos de idade, assim, a minha coluna hoje tem problema na lombar, não vou dizer que é sério, né? Sério é outra coisa, ela incomoda bastante. Mas assim, falando com o fisioterapeuta, isso é fruto de uma má formação que tu carregou muito peso quando era pequeno, coisa e tal. E a gente pegava as caixinhas de Coca-Cola, desengradados para carregar. E era engradado de madeira, era botar na geladeira, botar bebida na geladeira, coisa e tal. Então, o filho fazia parte sempre do time, né? Sim, exatamente. Meu avô teve 12 irmãos, era por causa da roça, né? Meu pai também teve 11 irmãos, era roça. Teve pastelaria também, eu nas férias estava lá ajudando, trabalhando. Ali não era. Sim, durante o ano, enquanto estudava, tu estava ali. O estudo era o principal, mas sobrava um tempinho, tem que ir no banco fazer o depósito, tem que ir no mercado comprar alguma coisa. Tinha lá, era pertinho, né, da Casa 25, ali na Nereu, que era o principal fornecedor, então sempre tinha alguma coisa para fazer, tá? Além, lógico, é estudo em primeiro lugar. Aí depois, sobrar um tempinho, ajuda aqui, ajuda ali. Eu vou aproveitar que tu está aqui, até porque eu acho que é uma bandeira nossa, tua também. A gente está sofrendo uma dificuldade absurda, né? E tu fala um pouco disso ali um pouco antes, com relação à mão de obra, né? A gente pouco se fala ainda, eu acho que sobre isso. Para mim foi uma bandeira muito grande dentro da BlueSoft. Como é que tu avalia isso? Tu acha que a gente tem futuro? Porque quanto mais eu olho, menos eu vejo às vezes iniciativas. Claro, a gente tem a ProWake, para mim, né, é um grande líder com relação a isso, mas eu sinto cada vez mais dificuldade com relação a esse olhar das empresas, eu vou voltar lá no ano de 78, no último ano lá do terceiro científico. Uma turma de 50, tinha 2 que iam trabalhar com tecnologia. 2. Então, assim, nesse mundo que se vivia ali, vai ser administrador, médico, dentista. Então, acho que a TI nunca foi uma coisa glamurosa, né? Ser programador. E até os anos 90, a gente falava do nerd no sentido pejorativo. Sim. Hoje é que é incrível ser nerd, né? Mas antigamente era...
E assim, ainda o pessoal... Acho que ainda, não vou dizer que é preconceito, mas sei lá, acho que... lógico que isso está mudando agora. A gente vê pela procura. Pô, eu sei que ali logo no começo, em 2019, a HB6 ainda que lançou o programa Padawan lá. Um Padawan. Pô, 211, foram 211 contratados, né? Caraca. Mas teve mais de 5 mil inscritos, então tem uma procura. Lógico que tem... eu sempre falo, o Brasil está ali agora está com 11 milhões e meio de desempregados. A TI não precisa de 11 milhões e meio, a TI precisa de 500 mil. Isso aí. Pô, a gente não consegue mobilizar, fazer... Mas sei lá, isso é uma coisa que ainda a informação chega... O pessoal acha que é muito difícil. E eu acho que isso tem um problema na nossa educação básica. Tá? Sim, certamente. Acho que a identificação já tinha que começar ali. Né? Eu vejo que as escolas estão ensinando muita coisa, a menos o que precisa. Para mim, o que é? Seria importante a tua língua pátria, o nosso português, o inglês, matemática e... Educação financeira, né? Não, Entender que precisa guardar um pouco. Mas se tu tiver matemática, tu aprendes com o tempo. Isso é bom deixar isso para mais para frente. Sim. E pesquisa, e foca nisso. Põe o pessoal pensar um pouquinho mais do raciocínio lógico, coisa e tal. Acho que aí desmistifica isso um pouco. Sim. Acho que assim, a gente está ensinando muita coisa nas escolas, mas é tudo útil, não? Eu acho que a gente vive um período de migração, na realidade. Assim. Acho que falta desenvolvedor, porque surgiu muita gente desenvolvendo. Né? O mercado absorveu isso também, mas... A família lá ainda não sabe que existe essa possibilidade. O estudante que sai do colégio ainda não está sabendo. Quer dizer, agora começa, né? Mas há 5, 10 anos atrás não sabia. Então, faltou talvez preparar essa faltou coisa um brand, né? Na sociedade como um todo. Exatamente, né? faltou essa preparação. Porque ser engenheiro é bacana. Porque era engenheiro, ser médico, advogado, programador, coisa. Mas o né? que é ser programador? Mas, dependendo hoje, programador sai ganhando mais que um engenheiro formado. Exato. Então. Não, e hoje e estuda muito, né? Não é que estuda muito menos, mas é muito mais rápido, né? Essa virada de chave. Exatamente. E assim, tu precisa estar num curso superior para ser programador? Não precisa. Né? Isso uma vez falando com o professor Everaldo, assim, o Ministério da Educação ainda amarra muito isso é tudo muito demorado, para mudar um currículo, tirar uma matéria, é muito difícil. E assim, o negócio, quantas linguagens de programação existem hoje? Mais de 100. Sim. Lógico que as mais usadas são 20, mas mesmo assim são 20. Antigamente era COBOL e Clipper, Java e era pouca coisa, mas não, hoje tem tem uma linguagem de programação adequada a cada problema de negócio. Exato. Então, como é que tu faz, né? Assim, é delicado, mas acho que assim... Tem luz no fim do túnel. Tem luz, porque assim, a gente tem gente, tem programas que nem o Entra 21 e outras iniciativas aí. Eu acho que é um período que tem... Só que talvez não atenda na velocidade que se precisa, porque a coisa Mesmo porque cada vez mais a gente vê, por exemplo, gente trabalhando para empresas de fora, né? Para empresas ganhando em euro e dólar. Isso atrai muita gente, né? Eu conversei com o Henrique esses dias, estava no Canadá. Fala, o pessoal que ganha, um programador júnior ganha $5.000 canadenses lá. A loucura, né? A loucura. Caramba. Então, assim, quer dizer, não sei se por sorte ou por azar, o pessoal aí no Brasil estuda pouco inglês. Como eu falei, não é uma coisa nativa. Verdade. E deveria ser. Né? E deveria ser. Quer dizer, se fosse nativo, se fosse nativo, a situação seria pior. A gente ainda, agradece, né? que não. Pode ser. Então, João, eu vou ter que cortar porque eu tenho que fazer 4 perguntinhas. A gente está indo para o final agora. Vamos lá. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Acho que uma péssima escolha, assim, a dificuldade foi assim de tanto acreditar nesses consultores que te vinham. Não, você tem que ter outra diversificar, fazer outras coisas. É que eles trabalham com geral, né? Então talvez quem está fora da curva. Então nem sempre dá para dizer que assim, tu tem um único cliente é ruim. Não, depende, tem que analisar. E é uma máxima que é usada em todos os cursos, exatamente. Então não depende só de um cliente. E a HB6 foi lá, eu vou depender só da América, não quero saber. Porque eu vou vender para eles. A gente não chegou a fazer isso, mas porque tu tem uma inversão, né? Tu tem essa dependência, no caso, só que a empresa também tem uma dependência. Lógico. E aí, no fim, ela é obrigada a te comprar. E aí foi ferrou, né? Não, foi bom. Então, assim... Claro que é uma situação de eficiência, vocês eram bons naquilo, né? Foram comparados com outros.
Mas que assim, hoje, olhando assim, friamente, eu diria que uma dificuldade, um aprendizado foi esse. Tá? Não gasta dinheiro com consultor. Não é isso. Acho que as consultorias sempre são bem-vindas. Sim, elas claro. trazem um aprendizado, trazem um conhecimento que tu não tem. Eu vejo aí que acho que hoje em dia tem pouca empresa aí, deveriam investir mais em consultorias. Mas basicamente é isso aí. Se fosse empreender em algo totalmente, não vem falar em software aqui, em algo totalmente diferente, o que o João faria? Teria que pesquisar bastante. Mas, assim, e a pesquisa? O que é a pesquisa? Mas não tem uma paixãozinha aí meio escondida, um hobby, alguma coisa? Um setor aí, vinho. Não, exatamente, eu ia falar de vinho, assim, o meu avô lá na Alemanha cuidava de parreiras. Eu aqui, quando fui lá para Bento Gonçalves. É verdade. Na primeira semana que eu tive lá, a convite do gerente lá na época, a gente foi toda semana, durante 5 dias, para Caxias do Sul, fazer um curso de degustação de vinho, aprender a degustar vinho. Eu vi aquele Vale dos Vinhedos crescendo, aquele Vale dos Vinhedos. Sim. Hoje em dia está lá bonitinho, asfaltado. Mas aquilo lá é uma estrada de chão cheio de... Ou era lama ou era pó. Então, assim, o vinho tem muita coisa. Vinho, café, tem essas coisas aí que tem... Gastronomia, tu acha que é um setor bacana? Acho que é bem de consumo, isso sempre tem, acho que sempre tem espaço, tá? Mas eu não me aventurei por isso ainda, porque gosto assim, eu acho que Blumenau deu um salto bastante grande. Blumenau tinha decanter. Sim. Agora tem ali a Lavinoteca, Gran Vinhos, e tá cheio não de gente. Não só no vinho, em gastronomia também. Gastronomia, acho que uma coisa foi tá. puxando a outra, na realidade. Foi, exatamente. Foi muito bacana, a gente evoluiu bastante nisso. Mas ainda não descobri qual é a bala de prata aí para fazer alguma coisa. Mas tá de olho, tá pensando em... Assim, nunca diga nunca, né? Mas vamos daqui o João, dono de um vinhedo lá em cima. Pô, ia ser legal, tá? Convida a gente, tá? Convida a gente para ir lá conhecer. Qual foi o mentor, né? Ou um cara que foi uma inspiração? Uma pessoa, um cara não, né? Um homem, uma mulher. Enfim, Não, assim, mentor, como eu digo, eu estudei bastante, eu fiz 4 pós-graduações, coisa e tal, mas assim, uma coisa que para mim foi bastante prática foi a biografia do Jack Welch. O Jack Welch. Assim, eu li 2, 3 livros dele, assim, ele... Para aquele momento, para aquela época, foi uma fonte de inspiração, não vou dizer que foi um guru, mas foi uma fonte de inspiração bastante interessante. Importante, naquele bastante momento. Importante, sim. Bacana. Olha, um dos caras eleitos aí no mundo, né, um grande administrador de... Sim, talvez o modelo de negócio dele para os dias de hoje, com esse mundo de startups, coisa e tal, é diferente, mas para aquela época, para o momento ali, eu acho que foi... Encaixou bem. Bacana. E tem conceitos dele que acho que não mudam, tá? Então, pode mudar algumas coisas, mas tem conceituação que ele tem ali, não muda, não. Entendi. O que você estava fazendo com 19 anos? Você lembra? Eu, 19 anos, comecei, vamos lá. 19 não. Não, 19, vamos lá, vamos botar 19. Estava trabalhando no CETIL, fazendo o curso de tecnólogo de processamento de dados, que eu não terminei. Onde? Não, eu sou formado em economia. Quando eu fui lá para Bento Gonçalves, não tinha o curso de tecnólogo lá, eu comecei ciências econômicas lá, que eu achei muito mais interessante. Lá em Bento Gonçalves? Lá em Bento Gonçalves. Entendi. E acho que foi isso. 19 anos trabalhando. Então, se você se encontrasse, essa é a pergunta, se você se encontrasse com 19 anos, o que você falaria para você mesmo? Cara, acho que é foco, determinação, estudar e vou em frente. Mandar né? ver. Exatamente. Não tem nada para ser retocado, nenhum caminho a ser desviado no que aconteceu, acho que... Como diz, a gente tem bastante tempo hoje, né? Quer dizer, o tempo acontece muito rápido. Verdade. Tudo acontece muito rápido. Então, se tu errar, tu tem chance de começar de novo. Verdade. Antigamente as coisas também caminhavam rápidas, mas eu acho que hoje em dia caminha mais rápido. Então, antigamente, se tu errasse, o tempo de tu te recuperar era maior. Exato. E hoje em dia eu entendo que o tempo é menor. Eu acho que antigamente, quando a gente fracassava ou não dava certo em alguma coisa, tu carregavas isso... É um estigma, né? Tu carregava dentro isso o de tempo ti. todo. E hoje em dia, não. Hoje em dia, esquece tudo isso, sabe? É mais dinâmica a coisa, eu acho. Assim, a percepção do ser humano hoje é mais dinâmica. Os indicadores para startup, para qualquer negócio, não, a gente fala startup, mas o indicador para qualquer negócio, são tantos que tu vê, esse negócio não vai dar certo e tu já desiste. Antigamente era mais difícil.
E tinha essa coisa de tu honrar o teu compromisso, coisa e tal. Acho que também foi uma coisa que eu falei. No sempre meio. abrir a empresa para nunca fechar. Né? Exatamente. Tinha aquele conceito. Não, vou entrar numa empresa e vou trabalhar nela até me aposentar. Sim, é verdade. E hoje em dia não é esse conceito, né? Então, assim, eu acho que... Mas, assim, tem coisas que não mudam. Acho que tu ter o foco de ter essa vontade... eu falei estudar, mas é a vontade de aprender. A gente precisa estar aprendendo sempre, esquecendo tudo que já aprendeu e aprendendo de novo. Né? Por isso que ele diz, né, que se for investir em algo, tem que pesquisar. Vamos ter que pesquisar aqui, vamos ter que investir. Assim, uma coisa que eu aprendi com Go New e coisa e tal é que a gente tem que investir em alguma coisa que simplifique a vida das pessoas. Lógico, quem faz muito bem isso é o software. Mas, sei lá, de repente, tendo isso na cabeça... Claro, a gente pode achar alguma coisa que simplifique a vida das pessoas. E pode parecer às vezes meio ligado ao software, mas uma padaria resolve o problema de alguém, né? Tipo, as pessoas, às vezes a gente fala muito sobre o software e está muito disso, mas não, né? Uma padaria resolve o problema. Sim, Por quê? sim. Porque o cara tem que fazer um pão de manhã, tinha que comprar o... Não, tá tudo ali, pronto. Então, acho que concordo em ponto e vírgula. João, foi incrível te ter Muito aqui. bom. Obrigado demais por Vamos compartilhar mais tempo aqui um conversando. pouco dessa história. Você que está escutando aí, tiver alguma pergunta para o João, passa para nós, escreve aí embaixo, que a gente repassa para ele e devolve para vocês. Obrigado demais pela audiência de vocês, obrigado demais por tirar teu tempo. Pancho, obrigado também por fazer principalmente isso que é muito importante, contar essas histórias das pessoas inspiradoras. E tem que aproveitar e pegar pessoas que não entrevistaram ainda, que nem o Werner, acho que não entrevistaram. Vamos chamar o Werner. Essa história é bacana. E o bacana é isso, né? Cada um tem a sua história para contar também. Isso, né? A história, né? O que aconteceu de fato, a gente tem que unir todo mundo para poder. Vamos fazer uma hora gigante com umas 30 pessoas falando ao mesmo tempo. Uma discussão aqui, um debate sobre. Precisa ser um seminário aí de uma semana daí. Verdade. Valeu, gente, galera. Obrigado, não esqueçam redes sociais. Rede social tem, João? O LinkedIn, né? LinkedIn. João Cornélio. João Cornélio. João Cornélio. Y, final, né? Um KY. LY. Pancho com BR. Toda quarta-feira. Essa quarta-feira vai ter o quê? Vai ter, eu vou falar de leucemia. Leucemia. Está no Fevereiro Laranja, amanhã tem entrevista, amanhã, quarta-feira. Não sei quando é que vai pro ar. Hoje, agora, né? agora. Então é amanhã mesmo, quarta-feira. Amanhã, quarta-feira. Isso aí, vou falar com a Andresa Medina, médica hematologista. Medina, belo sobrenome. Medina. Pancho com BR. Galera, muito obrigado, tamo junto. Abraço.